bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu nome mais uma vez, ó Pai. Agora, Senhor, no momento da palavra, meu Deus, eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento acerca das tuas escrituras, ó Pai. Meu Deus, abre o nosso coração. Fala, Senhor, conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, Salmo 128, ele é um salmo que eu gosto muito, e é um salmo que faz tempo que eu desejo pregar sobre o Salmo 128. Confesso até que tinha escrito um outro sermão em cima, ou parte de um outro sermão já em cima do Salmo 128, mas eu resolvi pregar nessa noite esse sermão, porque nós nunca vimos uma época onde a família tem sido tão atacada como ela tem sido nos nossos dias. Nós nunca vivemos, pelo menos eu não me lembro de uma época onde o ataque vem sobre a família de todos os lados e de todos os tipos. Famílias sendo desfeitas, divórcios acontecendo por mais diversos motivos, muitas vezes motivos banais, motivos qualquer. Inclusive, temos visto isso até mesmo dentro da igreja. Nós temos visto que o secular, o contexto lá fora, tem tentado mudar aquilo que Deus estabeleceu. E até certo ponto, nós como igreja estamos sendo tolerantes quanto a essas mudanças, estamos sendo tolerantes quanto àquilo que tem acontecido à nossa volta, inclusive aceitando isso até mesmo dentro da nossa igreja. E no Salmo 128, a gente aprende sobre a prosperidade da nossa família, e que a prosperidade da nossa família depende do nosso Deus. Nós vemos nesse salmo que ele mostra a única forma de ser abençoado, a única forma de obter a bênção de Deus, que é viver debaixo do temor do Senhor, que é viver debaixo da obediência do Senhor. E quem faz do temor do Senhor, quem obedece o Senhor, aqueles que se colocam de acordo com a palavra de Deus, os que fazem essas coisas, são abençoados em várias áreas da sua vida. É isso que o Salmo 128 está falando. É um salmo que mostra o agir de Deus, a bênção de Deus na família, nos relacionamentos, no trabalho. Não que nós não vamos ter luta, nem que nós vamos abraçar a teologia da prosperidade, nada disso. O salmo só está dizendo que aquele que teme ao Senhor, ele vai ser feliz, mas não feliz na perspectiva do mundo, não feliz de acordo com o que o mundo pensa de felicidade, mas feliz de acordo com o que as Escrituras ensinam, que é ser feliz no Senhor. Talvez seja muito claro e talvez seja o motivo que o Salmo capítulo 128, ou para ser teologicamente correto, Salmo número 128 diz: bem-aventurado. Ele diz assim, feliz, que é feliz, ele começa com a expressão de felicidade, justamente aquilo que a nossa sociedade mais busca, justamente o tema que nós trabalhamos a semana passada, é feliz. Quem é feliz? Quem é bem-aventurado? Quem o Salmo número 128 está descrevendo como um homem que possui a bênção de Deus? Então ele deixa claro a condição daquele que vai ser feliz no Senhor. E primeiro a condição é aqueles que temem ao Senhor. Ele diz, bem-aventurado aquele que teme
ao Senhor. Não é bem-aventurado aquele que anda como quer. Não é bem-aventurado aquele que tem uma interpretação da palavra segundo o desejo do coração dele. Não. É bem-aventurado aquele que tem temor de Deus. É bem-aventurado aquele que se coloca diante de Deus, temente a Ele, que treme diante dele, que olha para as Escrituras e deseja cumprir essas Escrituras, que olha para a palavra de Deus e fala: essa palavra é a minha regra de fé, essa palavra é aquilo que eu preciso viver, essa palavra é a verdade que está viva no meu coração, então eu preciso temer ao Senhor. Abre a Bíblia comigo rapidamente em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz sobre temor. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Porque Salmo 128 está dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7 vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então o Salmo está falando: olha, bem-aventurado é aqueles que temem, porque temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas aqueles que desprezam o temor, aqueles que desprezam a sabedoria, aqueles que desprezam o ensino da palavra, esses são chamados de louco, esses são chamados aqueles que estão perdidos, esses são chamados aqueles que vão se perder, que vão se até viver uma ideologia de vida que possa aparentar felicidade, mas não vai ser feliz como as Escrituras ensinam, não vai ser feliz como a palavra ensina, porque para ser feliz, como diz a palavra, nós precisamos viver conforme a palavra ensina. Ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, mas não só que teme, porque temer até o diabo teme e treme diante de Deus, mas que anda nos seus caminhos, mas que anda em obediência a esse Deus que teme. Não é só o temer, mas o praticar. Não é só o temer, mas o andar debaixo de uma obediência. Não é só o temer, mas caminhar diante ou conforme as Escrituras ensinam. É o conhecimento junto com a prática, é o saber em ação, é aquilo que eu aprendo e eu pratico. Ou seja, se eu aprendo a amar o meu irmão, através das Escrituras eu vou colocar isso em prática, expressando esse amor. Se eu aprendo que eu não devo viver em pecado, que eu devo fugir da aparência do mal, então, por eu ser temente e obediente à palavra do Senhor, eu vou fugir da aparência do mal, eu vou fugir daquilo que desagrada a Deus, eu vou fugir daquilo que contraria a palavra do Senhor. Ou seja, para mim ser bem-aventurado, para mim ser um homem conforme a palavra do Senhor ensina, eu preciso temer e eu preciso obedecer. Meu conhecimento tem que estar unido com a minha prática. Meu conhecimento não pode estar distante da minha prática. Meu saber não pode estar distante daquilo que eu faço. Não, aquilo que eu conheço do Senhor é aquilo que eu vivo do Senhor. Aquilo que eu anseio de Deus é aquilo que eu busco na sua palavra. Eu preciso ser temente. A igreja precisa ser temente. A igreja precisa se alimentar das Escrituras do Senhor. Um outro salmo, número 1, vai comigo rapidamente lá no salmo número 1, vai falar também sobre ser um homem feliz. Salmo capítulo número 1, né? Salmo número 1, abre rapidamente aí, eu vou ler os 2 primeiros versículos aí, porque eles expressam bem quem é o homem que teme e que anda nos seus caminhos. Ele diz assim: bem-aventurado. Ou seja, mais uma vez, o Salmo começa com a mesma expressão do Salmo 128. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, que é temente a Deus, que não se detém no caminho dos pecadores, é alguém servo de Deus mesmo, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, alguém que não pratica o mal, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem é feliz então? Feliz é aquele que possui na sua vida características de um homem que teme a Deus.
Feliz é o homem que possui frutos na sua vida que revela que verdadeiramente ele é alguém que nasceu de novo. Feliz é aquele que tem em sua vida o aspecto de um cristão, a obra de um cristão, a prática de um cristão, porque o Senhor operou na vida dele, não porque espera com isso ser salvo. Não somos salvos pelas obras, mas é manifesto na vida dele que ele é um praticante fiel das Escrituras, por isso que ele tem prazer no Senhor, por isso que ele não anda no conselho do mundo, por isso que ele tem para ele o que é normal para a sociedade que nos cerca, nem sempre vai ser normal para nós que somos do contexto do cristianismo. Ou seja, não anda no conselho deste mundo, não faz o que esse mundo acha normal, não separa porque o mundo manda separar, não faz aquilo ou isso ou alguma coisa que frustre o Evangelho na sua vida porque o mundo assim ensina. Não, ele não anda no conselho, ele não escuta o mundo, mas ele se volta para a palavra do Senhor. Ele não faz o que dá certo, ele não é pragmático, ele não é empirista, não, ele é uma pessoa temente, ele é uma pessoa que ouve aquilo que está nas Escrituras. Ou seja, se o conselho que vem lá de fora não está de acordo com a palavra, então ele ignora o conselho que vem de fora. Se a prática daqueles que te cercam estão contrário às Escrituras, então ele não vai praticar a mesma coisa que os amigos praticam, porque ele não pode andar no conselho do mundo, ele não pode fazer o que a sociedade age normal, ele precisa ser temente e obediente à palavra do Senhor. E ele continua no Salmo 1, capítulo 1, nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, ele não ouve o conselho, mas também ele não se assenta, ele não fica no caminho dos pecadores. A vida dele é uma vida oculta em Cristo. Ou seja, ele está debaixo da asa do Criador, ele está oculto, a vida dele é realizada em Cristo, a vida dele se encontra em Cristo Jesus. Somente uma pessoa que tem o fruto de Deus na sua vida, somente uma pessoa que é temente ao Senhor, ele vai poder ter a vida oculta em Deus. Não é que ele não vai falhar mais, não é que ele não vai pecar, nós pecamos e nós erramos, mas ele vai ter um coração contristado, ele vai ter um coração desejoso, ele vai ter um coração temente, ele vai ter um coração que ama ao Senhor, ele vai ter um coração que ele vai almejar a presença de Deus na vida dele, ele não vai querer mais estar em conformidade com esse século. É quase que dizer assim, ele vai andar na contramão muitas vezes da opinião das pessoas, ele vai andar na contramão muitas vezes do que as pessoas acham, porque o que importa não é o achômetro alheio, o que importa é o que as Escrituras ensinam-nos e como nós devemos nos comportar de acordo com as Escrituras. Ou seja, não anda no conselho, não se detém no caminho e nem se assenta na roda dos escarnecedores, e nem faz parte dessa roda que blasfema o nome de Deus, não ri das piadas, não se envolve com um contexto, perdão da expressão, mundano. Ele não fica, ele não se assenta, ele não tem comunhão absoluta com aqueles que blasfemam o nome de Deus, ele não tem comunhão com aqueles que negam a obra redentora de Cristo, ele não tem comunhão com aqueles que zombam de Cristo. Eu não estou falando que não conversa, eu não estou falando que não cumprimenta, eu não estou ensinando que você tem que ser mal criado, não é isso. Eu estou dizendo que não tem uma comunhão profunda. Ele não é aquele amigo de ir na casa, ele não é aquele amigo de estar junto ali com aquela pessoa que blasfema o nome de Deus e conviver como se tudo fosse normal. Não. Se ele estiver perto de uma pessoa assim, ele vai pregar o Evangelho, ele não vai aceitar quieto para não perder um amigo, ele não vai ter, porque não há luz, não há comunhão entre a luz e as trevas. Ou seja, não anda no conselho, não se detém no caminho, nem se assenta na roda dos escarnecedores. As Escrituras diz: as más amizades corrompem os bons costumes. Mas o que o Salmo ensina? Antes, a Bíblia vai dizer assim: antes tenho prazer na lei do Senhor. Antes a sua alegria, o seu gozo,
está na lei do Senhor. E quando nós temos alegria em alguma coisa, nós buscamos aquilo que nos alegra. E a Bíblia diz que, então, medita nessa lei de dia e de noite. Ou seja, tem um prazer nas Escrituras, amam a lei do Senhor, procuram ser fiéis a essa lei, têm as Escrituras como regra de fé, se alimentam dela, querem conhecer cada vez mais ela. Quem tem fome aqui? Fome? Como fome? Todo mundo, né? Talvez você esteja sentindo fome agora. Talvez você não jantou ainda e você, a hora que acabar o culto, vai comer alguma coisa. E seu estômago talvez possa estar doendo. Aquele que teme ao Senhor, é como se o lado espiritual dele tivesse sedento por alimento, assim como você fica sedento por comida. O prazer dele está nas Escrituras. Ele quer, ele deseja, ele almeja se alimentar dessas Escrituras. Olha, presta atenção, que eu dei um exemplo desse esses dias e as pessoas conseguiram compreender bem. Aquele que tem o prazer nas Escrituras, que tem o prazer na lei do Senhor, ela não vai se contentar com outra coisa qualquer. Então eu perguntei, eu não lembro onde eu estava pregando, mas eu perguntei, eu falei, alguém aqui já teve sede e tentou matar a sede com refrigerante? Pode ser coca mesmo. Você está com muita sede, como eu estou agora, e aí você bebe refrigerante, você continua com sede, porque coca não foi feita para matar a sede, foi feita para dar prazer, é algo prazeroso, mas não mata a sede. Quando o crente ele quer se saciar com alguma outra coisa, ele está usando coisas paliativas na sua vida, porque somente Deus pode saciar o vazio do coração do homem. Por isso que um homem temente, ele vai ter o prazer nas Escrituras, por isso que ele vai amar a lei, porque ele sabe que ele não pode ir em outro lugar. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Para onde nós podemos ir, se somente Deus pode saciar o nosso coração? Então nós precisamos buscar, sermos tementes ao Senhor, precisamos buscar nos alimentar das Escrituras, precisamos buscar conhecer dessa palavra e praticá-la no nosso dia a dia. Ou seja, buscar andar nos seus caminhos, buscar andar nos caminhos do Senhor. Olha o que diz Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, ele é um homem prudente, ele é um homem que edifica a casa em Cristo, ele é aquele que tem a sua vida oculta no Senhor Jesus. E aí o que acontece? E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque a sua vida está alicerçada na rocha. Quando o temporal vem, quando a tempestade vem, quando as situações difíceis vêm, ele continua feliz no Senhor, porque o Senhor é aquele que o fortalece, porque Ele é aquele que escuta as palavras e coloca em prática na sua vida. Ele é o homem prudente. Mas e aquele que não pratica as Escrituras? E aquele que ouve, mas não coloca em prática? E aquele que sabe o que tem que fazer e não faz? Então a Bíblia fala que esse é aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre. Então a Bíblia diz que ele é um homem insensato. Ele é um homem que a Bíblia compara como um homem insensato, que não ocultou a sua vida em Cristo, que não edificou a sua casa sobre a rocha, não, edificou sobre a areia, edificou sobre algo que o vento mexe de lugar. Então quando a chuva vem, quando escorrem os rios, quando assopra os ventos, quando alguém combate contra aquela casa, a casa cai, e é grande a sua queda.
Então aquele que é temente, ele é bem-aventurado, porque ele pratica as Escrituras, então ele está alicerçado. Quando aquilo que nos frustra vem, nós continuamos felizes no Senhor, porque é Ele que satisfaz o nosso coração. Quando o homem não pratica e a sua alegria está em coisas paliativas, quando a dificuldade vem, ele é acometido, ele é tomado por aquele sentimento e muitas vezes esquece do Senhor. Mas o homem temente, o homem que escuta, o homem que pratica, ele busca se santificar, ele é diligente com a obra do Senhor, ele é diligente com a vida espiritual, ele se esforça na sua vida espiritual. Abre comigo rapidamente 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 8. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que as Escrituras dizem. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, algumas traduções vai falar diligência, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade, porquanto se essas virtudes existirem, em crescer em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque ele se esforça, porque Deus é aquele que faz tanto querer como efetuar. Ele se esforça em buscar o Senhor, ele se esforça em caminhar nos caminhos do Senhor, porque ele sabe que ele não vai ficar ocioso em relação ao conhecimento de Deus, ele não vai ser infrutífero na sua vida espiritual, ele vai buscar o Senhor, ele vai ter um perfeito conhecimento de Cristo, ele vai saber quem é Cristo, que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é o Logos, que Cristo é a palavra da vida, que tudo foi criado por Cristo, que só há vida em Cristo Jesus. Ele vai olhar para as Escrituras e ele vai saber que Cristo é aquele que fortalece, Cristo é o mediador, Cristo é aquele que operou redenção, Cristo é aquele que reconciliou o homem perdido com o Pai, ou seja, Cristo é aquele que fez todas as coisas. Ele vai olhar para as Escrituras e ele vai saber que desde o início das Escrituras, a Bíblia sempre está apontando para Cristo, numa revelação progressiva e contínua, até chegar no Novo Testamento e mostrar que em Cristo nós somos salvos. Por isso que o homem ele é bem-aventurado, porque ele conhece que a justiça de Deus cobre a sua injustiça, porque ele sabe que em Cristo ele pode entrar diante da presença do Pai. Nós sabemos que é o Senhor que nos santifica, mas quando nos esforçamos, isso é um fruto da ação de Deus em nós. Nós não podemos nos contentar com uma vida espiritual medíocre, nós não podemos nos contentar com uma vida debaixo do pecado, nós não podemos tocar a nossa vida espiritual de qualquer maneira. Preste atenção, igreja, preste atenção, você precisa buscar no Senhor santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Você precisa buscar na palavra do Senhor, tem que orar a Deus, falar: Senhor, faz de mim um homem temente, muda meu coração, tira os impedimentos, tira qualquer coisa. Você precisa implorar para o Senhor, clamar ao Senhor, falar: Senhor, age na minha vida, não me deixa passivo. A passividade é uma coisa terrível. Fala: Deus, eu preciso do Senhor. Jesus é o caminho em qual nós devemos andar, por isso que a nossa vida tem que estar fundamentada em Cristo. O Salmo 128, ele era uma bênção, a bênção final mostra que ele era uma instrução levítica ao povo que vinha adorar em Jerusalém. Ele era uma instrução. Nós precisamos adorar o Senhor,
porque é bem-aventurado aquele que teme, porque é aventurado aquele que anda no caminho do Senhor. Aqueles que temem ao Senhor, eles são abençoados no seu particular. Olha o que diz o versículo 2: do trabalho de suas mãos comerás, feliz será, tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Aí você pergunta, pastor, mas e as lutas? Tudo te irá bem, pastor, e a dificuldade? Tudo te irá bem, pastor, mas e o que eu estou passando agora de angústia? Eu vou mostrar para você que é um tudo te irá bem, não no contexto da teologia da prosperidade dos nossos dias, não do contexto do que nós entendemos, mas tudo te irá bem porque nada pode te abalar. Tudo te irá bem porque tua vida está na rocha. Tudo te irá bem porque a tua felicidade não depende das circunstâncias, mas do que aquilo que Cristo já fez na sua vida. Então um homem que teme ao Senhor, ele é abençoado no seu particular. Olha o versículo 2: do trabalho das tuas mãos comerás, ele receberás o sustento do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus é santificado quando o pão nosso de cada dia é entregue para nós. Deus, ele abençoa o trabalho do servo fiel, porque ele não trabalha para o homem, ele não se frustra, ele trabalha para o Senhor. Deus, ele vai providenciar na vida do homem temente um meio honesto para viver a sua vida. Ele vai providenciar um meio pelo qual ele vai ganhar o seu pão de cada dia. A Bíblia não está dizendo que não vai haver lutas, a Bíblia não está dizendo que vai ser sem dores, mas que vai comer do trabalho das suas mãos, que Deus vai providenciar um meio dele trabalhar e sustentar a sua casa. Tem algo na teologia que chama-se providência divina, e providência divina é o envolvimento de um Deus criador com a criatura. Quando o homem ele é temente a Deus, ele está debaixo da proteção de Deus. Há um envolvimento há uma providência de Deus sobre a vida dele, há um envolvimento de Deus com a criatura, com os filhos, com aqueles que ele criou. Não significa que vai dar tudo certo agora, não significa que você não vai ficar doente, não significa que você não pode perder seu emprego, não significa que não possa acontecer algo assim, mas significa que Deus vai estar no controle da sua vida. Quando a gente tem certeza que Deus está no controle da nossa vida, pode acontecer qualquer coisa, nós estamos seguros no Senhor. Eu olho pelos meus filhos, principalmente pelo gurizinho. Por quê? Se dá uma tempestade de vento, acaba a luz, e olha que aqui em Bauru, basta um ventinho que a luz acaba. Nunca vi uma coisa igual. E as coisas ficam ruins muitas vezes quando a luz acaba. Fica difícil, a gente tem que acender vela, as coisas são difíceis. Mas se você olhar para o meu filho num momento desse, ele pode estar até assustado, mas ele está seguro. É como se ele soubesse: meu pai e minha mãe estão no controle da situação, está aqui para me proteger do escuro, está aqui para me proteger das situações difíceis. Ele se sente seguro perto de nós. O cristão que é bem-aventurado, que anda, que teme, que está na presença do Senhor, pode acabar a luz, pode vir o que for, pode vir situações que fogem do controle, mas ele se sente seguro no Senhor. Deus é na vida dele. E se ele estiver sofrendo, ele sabe que isso é Deus que está permitindo, para que ele venha amadurecer no Senhor. Eu gosto de contar um exemplo de um irmão lá de Apucarana. Ele é um irmão, ele é convertido hoje, mas nem sempre foi assim na vida dele. E ele era uma pessoa que trabalhava, que tinha uma boa renda. E ele um dia estava deitado com a sua esposa na cama, e a esposa dele falou assim: olha bem, como Deus tem nos abençoado. A gente abre a despensa, tem bolacha para os nossos filhos, tem alimento, está cheio. E aí ele, como que numa ironia, ele falou assim: deixa eu não ir trabalhar não, para ver se Deus vai colocar comida dentro da minha casa, né? E ele conta que a partir dali é como se Deus tivesse tirado a mão da vida dele. Ele continuou trabalhando, mas não produziu mais. E ele se apertou, e hoje ele é convertido, e ele entende que Deus é aquele que controla todas as coisas, que Deus é aquele que abençoa o trabalho das nossas mãos. Por isso que a Bíblia diz que serás feliz no trabalho, porque tem consciência
que tudo é para a glória de Deus. Quando Deus ele providencia um meio honesto para ganharmos o pão nosso de cada dia, isso tudo é para a glória de Deus. Irmãos, a gente não está aqui defendendo uma teologia açucarada, mas e quem me conhece sabe que é difícil eu pregar uma mensagem de cunho açucarado, mas sempre haverá bênçãos para aquele que vive uma vida consagrada ao Senhor. No trabalho, no lar, em qualquer área da sua vida. Olha o que diz 1 Timóteo 4,8: o exercício físico de fato é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e da vida futura. Ou seja, quando nós somos tementes ao Senhor, nós temos a nossa vida na presença do Senhor. Nós sabemos e nós cremos que Deus está no controle e que Deus não vai dissipar tudo aquilo que nós temos, que Deus é aquele que vai fazer com que o nome dele seja glorificado, porque se engana se você pensa que isso aqui tem a ver conosco. O culto tem a ver com Deus, a nossa vida tem a ver com Deus, o fim último do homem é glorificar o nome do Senhor. Então, quando nós somos tementes, quando nós andamos no caminho do Senhor, quando nós estamos na presença dele, ele não dissipa aquilo que nós temos. Ele nos abençoa e nos protege. Ele até permite a luta, ele até permite a dificuldade, mas para que a gente cresça na sua presença. Ageu capítulo 1, versículo 9 diz assim: de fato esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando levastes para casa, eu ainda dissipei com um só sopro. E agi desse modo, por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixaste a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Aqui foi uma época que o povo de Israel estavam reconstruindo o templo, e o povo de Israel só queria cuidar da sua casa, dos seus bens. Então Deus fala: olha, vocês têm esperado muito, mas têm trazido pouco, e o pouco eu estou dissipando. Quando nós olhamos para o Salmo 128, a gente vê que ele não está prometendo abundância, ele não está prometendo muito, mas ele está prometendo que aquilo que nós temos não vai ser dissipado. Nós seremos guardados e abençoados. A Bíblia diz: tudo te irá bem. Ou seja, uma vida que é fundamentada em Cristo não espera apenas para essa vida. Uma vida fundamentada em Cristo não espera apenas por um momento, porque quem espera apenas por essa vida é infeliz, porque essa vida tem luta, essa vida tem dificuldade, essa vida tem traição, essa vida tem decepção. Nós somos peregrinos nessa terra. Eu não sei se foi ontem que eu dei o exemplo, ou se foi o peregrino, não foi hoje de manhã, ali na Batista do Marambá, que eu fui dar aula ali hoje. O peregrino, quem lembra daquele desenho que o rapaz saía de casa com aquele pauzinho aqui no ombro e uma trouxinha na ponta do pau, tipo assim, estou indo embora? O peregrino é assim, ele pega a sua trouxinha e ele vai passando, ele não tem uma residência fixa. Se fosse trazendo para o contexto da pós-modernidade, alguém que está com a sua mochilinha nas costas e ele está andando, rumando para algum lugar. Nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos porque o nosso lar não está aqui. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Então, o homem que tem a vida fundamentada em Cristo, ele não espera apenas para essa vida. Ele sabe no seu coração que a razão da alegria dele não se encontra em circunstâncias, mas se encontram no Senhor. E aí eu quero usar o mesmo texto que eu usei esses dias. Por isso pode-se, aliás, domingo passado eu usei esse texto, por isso pode-se dizer: entristecidos, mas sempre alegres. Ou seja, aquele que tem a vida no Senhor, ele sabe que ele não espera só para essa vida, então ele pode estar entristecido, mas ele sempre está alegre no Senhor, porque a esperança dele reside no Senhor. O homem temente ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, é uma pessoa satisfeita com o cuidado de Deus para com a sua vida em particular e como família. Ou seja, ele não é infeliz, porque ele não é uma pessoa que fica murmurando. Você já conviveu com alguém que só reclama? Não tem coisa pior.
A pessoa que só reclama, ela é insatisfeita com tudo. Tem gente que é um tremendo de um reclamão. Se fosse na época do Antigo Testamento, já tinha sido picado pela serpente, já tinha morrido. Porque tudo reclama, tudo murmura, tudo fala mal, tudo reclama de Deus, tudo tem uma crítica para falar, é o Senhor crítica. Ele só esquece de olhar para a vida dele, porque geralmente pessoas murmuronas dificilmente olham para o contexto da vida dele. Ele sempre é bom para apontar, ele não consegue olhar para o contexto. Mas a pessoa que é temente ao Senhor, ela é satisfeita com cuidado, então ela não reclama. E uma pessoa que não reclama é feliz. Infeliz é o insatisfeito. Infeliz é aquele que sempre tem alguma coisa para reclamar. Agora, quando a pessoa é satisfeita em Deus, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode vir a frustração, ele é feliz no Senhor. Ele não murmura e fala: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que é Ele quem cuida de mim, eu sei que é Ele que está conduzindo, eu sei que é Ele que começou a boa obra na minha vida. Ainda que eu falhei agora, eu vou dobrar meu joelho, eu vou me arrepender, e aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos, Ele vai trabalhar na minha vida, e Ele vai fazer de mim um novo homem, Ele vai fazer de mim um servo fiel, Ele vai fazer de mim uma pessoa quebrantada em sua presença. Ou seja, Ele vai me conduzir em novidade de vida. É por isso que o crente é feliz, porque ele anda em novidade de vida. O crente não é feliz porque não tem luta. Luta a gente tem, dificuldade a gente tem, mas anda em novidade de vida, sabe que o Senhor está trabalhando. 2 Coríntios 4,16 é presente na sua mente, no seu coração. Ele sabe que ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia no Senhor. Ele sabe que a Bíblia orienta para ele não pecar, mas ele tem um coração quebrantado, e quando ele comete, ainda que por acidente ele peca, ele sabe que ele tem um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Ele olha para as Escrituras e ele quer confessar, ele quer viver, ele quer estar diante da presença do Senhor. Ele sabe, ele tem compreensão do amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Por isso que ele não pode viver de qualquer maneira. Ele sabe que Deus o amou e entregou seu Filho ali. Por isso que ele não quer andar mais numa vida pecaminosa. Por isso que ele não quer mais viver de qualquer forma. Ele olha para a cruz e ele vê uma demonstração de amor. Ele ama, ele quer tomar essa cruz, ele quer seguir o caminho dele. Ele sabe que Deus deu para ele o Espírito Santo, que sempre vai nos conduzir. Ele sabe que ele tem o selo do Espírito. A palavra de Deus diz que Jesus falou: olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Ele não está sozinho, ele tem o Espírito que vem para revelar o Filho, que vai conduzir ele. Então ele vai desejar. Ou seja, tudo nos irá bem, mesmo quando não for bem as circunstâncias. Tudo nos irá bem, mesmo quando existem lutas. Tudo nos irá bem, porque o Senhor vai estar trabalhando continuamente na nossa vida. Aí ele continua, versículo 3, senão não termina, irmãos. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Ou seja, ele está falando, a videira no Antigo Testamento, irmãos, no meio do povo judaico, ela era símbolo de fertilidade, era símbolo de festividade e de alegria. Ele está falando, olha, a tua esposa no interior será como a videira frutífera. Sua esposa vai ser motivo de alegria para você. A Bíblia está fazendo quase que um contraste com a mulher que não é sábia. Abre comigo lá em Provérbios rapidamente, capítulo 7, versículo 11. Olha essa mulher aqui, Deus me livre dessa mulher, né? Abre comigo Provérbios 7, 11. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ou seja, é uma mulher inquieta, reclamona, murmurona, mulher, sabe aquela mulher que quando o homem chega em casa, ele nem entrou dentro de casa, já está reclamando de onde ele deixou o sapato.
Ele nem saiu do banheiro, ela já está gritando na porta: dá descarga, baixa a tampa. Quem é que aguenta isso, meu irmão? A pessoa vai para casa e já vai orando: Senhor, põe sono na minha esposa. Não, a mulher vai ser motivo de alegria. Ela vai ser fonte de alegria. No interior da tua casa será como a videira frutífera, será alegria. Você vai voltar para sua casa feliz. E você, mulher, aqui eu vou fazer uma paráfrase: você vai ter um marido abençoado, um marido provedor, um marido que te ama, que cuida de vós. Sua família, você que ainda não é casado, sua família vai ser fonte de alegria. Ou seja, você, homem, você vai ter uma mulher temente a Deus, que cumpre o seu papel de auxiliadora, que edifica o seu lar. Uma casa em que a esposa é sábia no Senhor, ela é uma casa aconchegante, onde há prazer na família. Mas uma casa onde a mulher é rixosa, o homem quer sair correndo de lá. Uma casa onde o homem assume o seu papel, a mulher se sente segura. Agora, uma casa onde o homem não assume o papel, mulher nenhuma se sente segura. O homem temente ao Senhor, ele quer cumprir com todos os papéis na vida dele. Os papéis que a Bíblia ensina, ele quer cumprir com os papéis. Ele não quer apenas uma parte do que as Escrituras ensinam. Ele não quer apenas a parte boa das Escrituras. Não, as Escrituras, ela nos exorta. A Escritura, ela nos corrige. As Escrituras nos ensinam que muitas vezes nós estamos errados. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que são humildes de coração. Bem-aventurados aqueles que choram. Bem-aventurados aqueles que olham para a sua situação e reconhecem que precisam do Senhor para mudar. Mas o esforço da sociedade ímpia é inverter os papéis no casamento. O esforço da sociedade é contrariar a palavra de Deus, é trazer um novo conceito de família, é trazer um novo conceito de como as coisas funcionam. Justamente o oposto. E quando o homem não é temente, quando a mulher não é temente, então a sociedade, ela impõe os seus conselhos. E aí causa muita tribulação. Eu digo que os homens da nossa geração estão efeminando. Verdade. O homem tira a sobrancelha hoje em dia. O homem faz a unha. Ele tem todos esses apetrechos efeminados. A roupa que ele usa é aquelas calças que é justa de cima até na canela. Isso é uma vergonha. Né? O homem usa calça de corte reto, mas está invertendo. E as mulheres? As mulheres estão masculinizando, estão se transformando nas mandonas, estão assumindo o papel dos homens que não assumem o seu papel. Há uma inversão. Não é difícil a gente encontrar casas onde quem dita as regras é a mulher. Uma inversão de valores. Mas a mulher não foi feita para ditar regras, a não ser que ela seja sozinha. Mas se ela é casada, ela precisa ter a segurança do marido. Ou seja, quando os papéis estão invertidos, há muita tristeza. Pensa nisso, irmãos. Uma hora eu vou explanar isso com mais calma, mas pensa nisso. Olha o que diz o versículo 3 ainda. Teus filhos, como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Rebentos da oliveira, algumas traduções mais atuais vai dizer assim, brotos da oliveira, né? Brotos da oliveira. Os brotos da oliveira, ele cresce em volta da oliveira, ou seja, a Bíblia está dizendo, seus filhos vão estar em tua volta, se alimentando da tua teologia. Você vai inculcar os teus filhos dia a dia na palavra. Quando eu penso em família, quando eu penso em mesa, eu penso naquele momento de comunhão em família, onde se conversa, se dialoga, onde o pai pode falar do Evangelho, onde tem um clima de descontração, um clima de comunhão muito agradável. E a Bíblia está dizendo, olha, teus filhos vão estar à volta da tua mesa. É quase que falando, olha, você está enxertado na videira e você está alimentando os teus filhos para que eles sejam também enxertados nessa videira que é Cristo. Você está os alimentando com a palavra de Deus.
ou seja, vai haver comunhão com seus filhos. Eles vão crescer debaixo da tua orientação, debaixo dos ensinos bíblicos ministrados pelos pais. Oliveira, irmãos, é símbolo de longevidade e de vitalidade. Vai haver longevidade na tua família, vai haver vitalidade. Os frutos da videira e da oliveira sempre tiveram presente nas famílias judaicas e juntas representam a beleza de um lar feliz. Você vai ter um lar feliz no Senhor. Os filhos vão ser nutridos diretamente. Vocês sabem que é responsabilidade do pai inculcar o filho na palavra do Senhor. Olha o que diz Romanos 11:17. Ele diz assim: se alguns dos ramos forem podados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado entre outros, e agora participais da mesma seiva que fui da oliveira cultivada. Ou seja, se seus filhos forem oliveiras bravas, aqui está falando da pessoa, mas se seus filhos forem oliveiras bravas, vai participar da mesma seiva que fui da oliveira cultivada. Ou seja, os teus filhos vão se alimentar dos nutrientes que você recebe do Senhor. Versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aí o salmista, ele fala tudo isso, aí ele fala: olha, veja como vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor. Veja como vai ser feliz em Cristo Jesus. Então eu te pergunto, igreja, por que andar fora dos caminhos do Senhor? Porque aqui nós não estamos falando de uma alegria. Jesus fala assim: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Nós não estamos falando de uma alegria como esse mundo entende de alegria, mas de uma alegria de ser salvo, de estar em Cristo. Então por que andar longe dos caminhos? Por que resistir à palavra? Por que não amar as Escrituras? Será abençoado porque as suas forças, a sua família, tudo aquilo que é importante, descansa em Deus. Será feliz porque sabe que pode recorrer a Deus em qualquer instante. Olha, eu posso olhar para a minha vida hoje, eu posso ver diversas situações que existem dificuldades, mas uma coisa eu tenho certeza: eu posso dobrar o meu joelho, eu tenho um Deus que é vivo, eu posso orar, eu posso clamar a Ele, e Ele vai tirar a angústia do meu coração, Ele vai me fazer sentir abençoado, porque eu sei que eu fui amado, porque Ele morreu na cruz, e Ele não só morreu, mas Ele revelou essa verdade para a minha vida, de maneira que eu criei, e por isso sou salvo, não porque eu era melhor que as outras pessoas, não, mas porque Ele me vivificou, porque Ele me deu fé. Para quê? Porque Deus agiu na minha vida, então eu sei que eu posso recorrer a Ele. Por isso que a Bíblia diz que é abençoado o homem que teme, porque creu, porque pode apresentar todas as coisas diante de Deus em oração. Ou seja, não sofre sozinho, esteja alegre no Senhor, confie no controle de Deus na sua vida. Ele só está falando para você: seja temente e ande nos caminhos do Senhor. Jesus disse em João diz 14:6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como pegar atalhos, irmãos, não tem como ir por outros caminhos, não são todos os caminhos que levam até Deus. Jesus é a porta que nos leva até o Senhor. Para encerrar, versículos 5 e 6 diz assim: o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Quando ele fala assim: o Senhor te abençoe desde Sião, você já parou para pensar nessa expressão? Porque a gente precisa estudar a palavra. Sião era o lugar onde estava a arca da aliança. Sião era o lugar onde os judeus piedosos iam fazer as suas devoções a Deus. Quando a Bíblia diz assim: e o Senhor te abençoe desde Sião, Ele está querendo dizer assim: a melhor bênção de providência de Deus virá sobre a tua vida, o sustento sobre a sua vida vai vir de Deus. Salmo 22 diz: do santuário te enviei ajuda, e de Sião te sustenha. A Bíblia está dizendo: olha, Deus é aquele que vai te sustentar, Deus é aquele que vai te transformar. Entrega a sua vida, abandone o pecado.
Abandone as práticas erradas, abandone o engano, abandone as paixões da carne, viva para o Senhor.